Salve, família palmeirense! Agora sim, chegamos ao fim de mais uma temporada e é oficial, não temos mais jogos para disputar este ano. E antes de entrar nos detalhes sobre os bastidores e as movimentações do nosso Verdão, quero tocar em um assunto que considero muito sério e importante, e para isso a sua opinião é essencial. A participação de vocês sempre fez diferença e é importante que a gente discuta e reflita sobre o que aconteceu neste ano tão intenso para o Palmeiras. Primeiramente, vamos reconhecer que 2025 foi um ano cheio de desafios, cheio de emoções e, por que não dizer, também de algumas frustrações. A temporada trouxe momentos de alegria, de conquistas, mas também momentos difíceis, aqueles que nos fazem repensar a postura do clube e a forma como nos apresentamos dentro de campo. É claro que cada torcedor tem a sua visão, mas a pergunta que eu quero lançar é: para você, a temporada do Palmeiras foi nota 9 ou ainda deixou a desejar em algum ponto? Essa reflexão é importante para que possamos entender se estamos satisfeitos apenas com o que foi feito ou se ainda há espaço para melhorar. Falando de maneira mais direta, precisamos retomar o senso de cobrança interna, algo que é fundamental para que o time não caia na armadilha do comodismo. O que eu observo é que, muitas vezes, conquistamos títulos importantes, e isso faz com que alguns acreditem que tudo está resolvido, que o esforço não precisa continuar. Mas a história nos mostra que isso pode ser perigoso. Olhem o que aconteceu com outros clubes que se acomodaram após conquistas importantes, perdendo a competitividade e deixando a torcida desmotivada. No caso do Palmeiras, temos que aprender com isso e manter sempre o foco, a garra e o comprometimento, sem abrir mão da postura competitiva que nos trouxe até aqui. Não podemos normalizar derrotas, especialmente aquelas que acontecem diante dos nossos maiores rivais. Perder é parte do esporte, é natural. Mas existe uma forma de se entregar em campo e existe uma forma de perder sem dignidade, sem entrega total. E isso não pode ser aceito. É inevitável falar sobre a divisão de opiniões dentro da torcida e também das declarações que acabam gerando polêmica. É importante que a diretoria, os treinadores e todos que fazem parte do clube estejam alinhados com o torcedor, abraçando o apoio da torcida e evitando declarações que dividam ou desmotivem quem vive e respira Palmeiras. O clube é maior que qualquer discurso isolado e o torcedor precisa se sentir representado e respeitado, principalmente depois de momentos em que a equipe enfrentou dificuldades, ressurgiu e buscou títulos importantes. Um exemplo disso foi a ressuscitação de adversários diretos em competições decisivas. Não podemos esquecer que, em alguns jogos, proporcionamos oportunidades para que rivais se recuperassem em campeonatos importantes. E isso precisa servir de alerta para que o time volte com sangue nos olhos e com aquele espírito competitivo que é marca do Palmeiras. Falando de futebol jogado, a postura em clássicos e confrontos diretos precisa ser exemplar. É nesse tipo de partida que se vê o caráter de um time e a vontade de vencer. O Palmeiras deve voltar a ter aquele modo intenso, implacável, principalmente em jogos contra rivais diretos, mostrando que compete com honra, mas também com sangue nos olhos. Cada jogador precisa sentir a responsabilidade de defender a camisa e de fazer diferença quando entra em campo. Não dá para tratar um jogo contra o maior rival como se fosse apenas mais uma partida do calendário. A história recente nos mostra que temos potencial para grandes feitos.
mas também que não podemos facilitar para adversários que estão em recuperação ou em momentos de instabilidade. Cada jogo precisa ser encarado como um desafio decisivo e o elenco precisa internalizar isso. Nos bastidores, a movimentação para o próximo ano já começou. E isso inclui reforços estratégicos para repor saídas importantes do elenco. A diretoria e a comissão técnica estão atentas ao mercado e aos nomes que podem agregar qualidade e competitividade ao time. A ideia é trazer jogadores que realmente façam a diferença, que tenham protagonismo quando forem chamados e que consigam assumir responsabilidades em momentos decisivos, seja por substituição, suspensão ou convocação para seleções. É essencial que o Palmeiras invista em atletas que não sintam o peso da camisa, mas que estejam preparados para contribuir de maneira significativa em todas as competições. Além disso, a preparação física e tática já começou a ser planejada, com atividades monitoradas pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube, para que o elenco esteja pronto para iniciar a temporada com o máximo de rendimento. O início da temporada de 2026 está próximo, com o Campeonato Paulista começando no dia 10 de janeiro, e a expectativa é alta. O clube precisa se mexer e ajustar detalhes no elenco, especialmente em posições estratégicas como a de goleiro e meio-campo, onde a concorrência será acirrada. É preciso definir quem terá titularidade, equilibrar a experiência com a juventude e garantir que cada jogador esteja pronto para contribuir de maneira decisiva. A transição de atletas nos bastidores é parte natural do processo, e a diretoria precisa atuar com precisão para que o time comece o ano com foco total nas competições e com a mentalidade de vencer cada desafio que surgir. Além das questões de elenco, é importante também refletir sobre a estratégia de monitoramento de novos jogadores. O clube precisa equilibrar a atenção entre talentos menos conhecidos e aqueles que já demonstraram capacidade de brilhar em momentos decisivos. Para 2026, a ideia é buscar perfis que tragam qualidade imediata e que consigam assumir responsabilidades importantes no campo, sem depender apenas de adaptação ou tempo de entrosamento. O Palmeiras precisa de jogadores que tenham sangue verde nas veias, que entrem em campo com coragem e confiança para decidir partidas e contribuir efetivamente para os objetivos do clube. O planejamento e a estratégia de contratações devem sempre mirar a construção de um elenco competitivo, capaz de manter a tradição vencedora e de buscar títulos em todas as frentes. A temporada passada deixa lições claras sobre a importância de postura, entrega e comprometimento. E todas essas questões precisam ser consideradas para que o Palmeiras entre em 2026 com mentalidade vencedora. Cada decisão dentro e fora de campo tem impacto direto na performance do time e na satisfação da torcida. Por isso, a diretoria, comissão técnica e jogadores precisam estar alinhados, mantendo o foco em títulos, em competições importantes e no fortalecimento da identidade do clube. É hora de colocar em prática os aprendizados do ano que passou, reforçar o espírito competitivo, proteger a tradição e garantir que o Palmeiras continue sendo referência em conquistas, garra e entrega em campo. E seguindo a nossa análise, não dá para deixar de falar sobre os desafios que o Palmeiras vai enfrentar em 2026. A diretoria já tem uma lista de prioridades, e uma delas é reforçar o meio-campo e a defesa, garantindo que o time não só repita o desempenho da temporada passada, mas que evolua em todos os setores. A saída de jogadores importantes, como Aníbal Moreno, exige atenção especial,
E as conversas sobre a chegada de André, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, mostram que a intenção é trazer alguém que agregue qualidade imediata e que tenha capacidade de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo de Abel Ferreira. A preparação para receber reforços é fundamental, porque o Palmeiras precisa se assegurar de que cada novo atleta entenda a importância de vestir essa camisa que carrega história, tradição e responsabilidade. No gol, a transição já começou e o nome de Carlos Miguel desponta como favorito para assumir a titularidade em 2026. O Grêmio havia desistido da contratação de Tom. Então, a disputa pelo posto de goleiro titular fica entre ele e Lomba, sendo que este último tende a atuar como reserva imediato. É um ponto estratégico para o time, porque o goleiro tem papel fundamental, não apenas nas defesas, mas também na organização da equipe, na comunicação com a defesa e na confiança que passa para os companheiros. Garantir segurança nessa posição é essencial para que o Palmeiras comece o ano com solidez e estabilidade defensiva, elementos que podem ser decisivos em jogos importantes, principalmente contra rivais diretos. Falando agora de títulos e competições, a estreia no Campeonato Paulista contra a Portuguesa no Canindé promete ser um teste interessante. Muitos torcedores podem até pensar que a competição é obrigação para o Palmeiras, mas é preciso lembrar que cada campeonato exige estratégia, foco e comprometimento. O time precisa entrar em campo com mentalidade vencedora, porque qualquer relaxamento pode gerar consequências diretas, como vimos em situações do passado. Além disso, o Campeonato Paulista é sempre uma oportunidade para testar peças novas, ajustar táticas e dar ritmo de jogo aos atletas que não tiveram tanta sequência na temporada anterior. É uma preparação estratégica para o ano inteiro e não apenas uma obrigação de resultados. Outro ponto que merece atenção é o monitoramento de novos talentos. O Palmeiras tem acompanhado nomes como Gabriel Pereira, do Copenhagen, mas é importante equilibrar a busca por jogadores promissores com a necessidade de trazer atletas que já possam fazer diferença imediata. Jogadores que chegam para compor o elenco precisam estar prontos para assumir responsabilidade, marcar gols, criar jogadas decisivas e contribuir para que o time mantenha o padrão de competitividade que se espera. A diretoria e a comissão técnica precisam trabalhar com precisão nesse sentido, evitando apostas que possam gerar mais frustração do que resultados concretos. É preciso reforçar também a mentalidade da equipe. Cada jogador precisa ter consciência de que vestir a camisa do Palmeiras é uma missão que exige entrega total, dedicação e compromisso com o clube e com a torcida. As partidas contra rivais diretos não podem ser tratadas como jogos comuns. Perder é natural, mas perder sem lutar, sem colocar alma e coração em campo, não pode acontecer. A história recente mostrou que alguns resultados negativos tiveram impacto direto na confiança da torcida e até na reputação do time. Por isso, mais do que técnica, é necessário sangue nos olhos, aquele espírito competitivo que faz a diferença nos momentos mais decisivos de uma partida. O Palmeiras precisa também aprender com os erros do passado e evitar repetir situações que permitiram que rivais se recuperassem e conquistassem resultados importantes. A diretoria deve garantir que a equipe esteja preparada, que os jogadores entendam a responsabilidade de cada partida e que a entrega seja total, independente da situação do campeonato. É o momento de recuperar a autoestima do clube, reforçar a união entre elenco e torcida e mostrar que o Palmeiras é um time que nunca se acomoda, que luta até o último minuto e que entra em campo para vencer. Sempre.
Em termos de estilo de jogo, Abel Ferreira deve continuar moldando a equipe com base na competitividade, intensidade e organização tática. O treinador tem mostrado habilidade em extrair o melhor dos jogadores, e isso precisa continuar sendo prioridade. Ajustes finos serão fundamentais, tanto na defesa quanto no ataque, para garantir que o Palmeiras seja sólido em todos os setores. A equipe precisa de equilíbrio, mas também de criatividade, porque os jogos decisivos exigem que o time saiba se adaptar e encontrar soluções dentro de campo, especialmente em momentos de pressão ou quando enfrenta adversários que oferecem resistência. A mentalidade vencedora também passa pelo reforço da cultura do clube. Cada atleta precisa internalizar a história e os valores do Palmeiras, sentir orgulho de vestir essa camisa e entender que as expectativas da torcida são altas. Jogadores que chegam precisam se adaptar rapidamente, mas também precisam trazer consigo personalidade, coragem e capacidade de decisão. O elenco precisa ser formado por atletas que se completem dentro de campo, que entendam a importância de cada treino, cada partida e cada título, seja ele estadual, nacional ou internacional. O aspecto físico também não pode ser negligenciado. A preparação para 2026 deve incluir cuidados com a saúde, condicionamento e prevenção de lesões, garantindo que o elenco esteja pronto para suportar a intensidade de uma temporada cheia de desafios. O Núcleo de Saúde e Performance já iniciou atividades monitoradas para garantir que os atletas retomem a melhor forma possível, minimizando riscos e maximizando o rendimento. Essa abordagem profissional e estratégica é essencial para que o Palmeiras mantenha padrão de excelência dentro de campo e consiga competir em alto nível em todas as frentes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, veio à tona nos bastidores do futebol sul-americano um episódio que promete alimentar debates e desconfianças por muito tempo. A Conmebol teria divulgado áudios que circulam internamente e que levantam suspeitas sobre uma possível manipulação envolvendo o Flamengo na Libertadores em um confronto decisivo contra o Palmeiras. O material, ainda tratado de forma reservada, não traz afirmações categóricas, mas abre espaço para interpretações que colocam em xeque a lisura de um dos jogos mais comentados da competição. Segundo relatos que ganharam força entre dirigentes e analistas, as gravações sugerem conversas entre personagens não identificados, com referências indiretas a decisões de arbitragem, comportamento em campo e um suposto alinhamento de interesses. Nada é apresentado de maneira direta ou conclusiva, o que reforça o clima de especulação. Ainda assim, o simples fato de os áudios existirem e terem sido associados a uma partida de tamanho peso já provoca ruído suficiente para abalar a confiança do torcedor. Fontes próximas à confederação afirmam que o conteúdo não aponta, até o momento, para uma acusação formal, mas estaria sendo avaliado como parte de um procedimento interno de verificação. Do lado dos clubes, o discurso é de cautela. O Flamengo sustenta que jamais foi notificado oficialmente e reitera a tradição de disputar seus jogos dentro das regras. Já o Palmeiras evita confrontos verbais, mas nos corredores cresce a pressão por esclarecimentos mais detalhados. Entre comentaristas, a leitura é de que o caso pode terminar arquivado ou ganhar proporções maiores, dependendo da interpretação jurídica e política dos áudios. Em um cenário no qual a Libertadores busca se firmar como produto global, qualquer sombra de dúvida pesa. Verdade
ou apenas rumor inflado, o episódio escancara como o futebol sul-americano segue vulnerável a teorias, desconfianças e narrativas que, mesmo sem provas concretas, têm força para incendiar paixões e questionar conquistas. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para muita família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!